eu sou a Gabi Ometo e esse aqui é o Vale a Pena Ler, A Rainha dos Elementos, das autoras Alice Fox e J.R. Hatormi. Eu espero que vocês não estejam ouvindo a Serra do Vizinho, tá? Sinto muito. Eu conheci essa história no mês de dezembro, na verdade eu conheci o spin-off através do Paulo Hatz. Fiquei curiosa, li o livro, gostei, decidi dar uma chance à trilogia e eu simplesmente devorei os 3 livros em menos de uma semana. Eu li tão rápido que meio que as histórias se formaram uma só. Não consigo muito bem distinguir quando começa o primeiro livro e quando começa o segundo. Então eu decidi fazer um Vale a Pena, falar um pouco sobre a história ao todo. E eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que você tem que saber é que são 4 livros. Primeiro é Rainha dos Elementos, livro 1, 2 e 3. Eles não têm subtítulo. E um spin-off de alguns anos depois, que é A Rainha dos Elementos, O Próximo Reinado. É dito que você não precisa ler na ordem, você pode ler o spin-off primeiro, coisa que eu fiz. Não vai atrapalhar na leitura, vocês vão entender. Só tem um problema. Personagens que não deveriam aparecer, aparecem. Então, se você ler primeiro o spin-off, você vai tomar alguns spoilers, como eu tomei. Vamos conhecer um pouco sobre a história, mais especificamente da Clary, que pensava que era uma humana completa, até ela encontrar um desconhecido, o beijar e incendiar o bar. A realidade é que ela é uma meia-fei. Seu pai, de fato, era um humano, só que sua mãe era uma fei elemental, mas especificamente uma fei do espírito. Não só isso, porque complica. Ela é a fei responsável por uma atrocidade. De alguma forma que ainda ninguém sabe, ela matou quase toda a população de feis do espírito. Ela jogou uma maldição estranha que ninguém consegue ter filhos. E os feis do espírito meio que são condenados a morrer por culpa da mãe da Clary. E isso já é um ponto para não gostarem dela. Ela é levada para esse novo mundo porque ela é um perigo para os humanos enquanto ela não aprender a se controlar. E ela descobre a verdade da pior forma possível. O desconhecido que ela beijou, na verdade, também é um fei e ele despeja a verdade na cabeça dela da pior forma possível. Ela surta, ela começa a usar um monte de elemento e é ali que ela descobre que ela não é só uma fei do espírito, ela é uma fei que controla os 5 elementos. E para ter um controle maior desses 5 elementos, ela precisa de um companheiro para cada um. Enquanto ela busca por esses companheiros, ou mais especificamente, eles caem aos seus pés, ela tem que aprender a controlar esses poderes, então ela vai para a Academia Elemental, um lugar onde todos os feis se reúnem para aprender. Só tem um problema, né? Ela não é uma pessoa muito bem querida. Ela é uma pessoa, assim, que ninguém quer a presença dela. Pessoas, talvez, vão fazer com que a estadia dela seja um pouco mais difícil que o normal. Ao mesmo tempo que existe uma força maligna, assim, contra a Clary. Mas eu acho que isso só vai ser abordado no segundo livro. Esse é o problema de ler rápido, sério, tá? Eu misturo tudo. Geralmente, eu falo primeiro dos personagens, mas como é muito complexo, vamos pular e deixar por último, tá? Vamos começar a falar da narrativa, que é em primeira pessoa, e ela vai rodar entre a Clary e todos os seus companheiros ao longo do que eles vão ser apresentados. Não tem uma ordem específica, quem precisa narrar vai narrar, quem tem o conhecimento vai narrar, e isso causa um momento, não no primeiro livro, que são só 3 protagonistas, mas principalmente no terceiro, que são 6, e a Clary é o que menos entende daquele mundo, acaba que ela é apagada um pouco da história, ela perde seu protagonismo, porque existem capítulos que é necessário alguém que entenda desse mundo para dar a explicação do que a garota que não sabe de nada. Entendo a decisão das autoras, porém, sinto que a Clary, ela perdeu muito protagonismo ao longo dos livros. E isso é um ponto, assim, que eu não gosto tanto. Fora isso, eu acho uma narrativa super interessante. Ela não é profunda, ela não é muito descritiva. Ela beira o raso. Só que é uma vantagem, às vezes, porque é uma leitura bem rápida de ser lida. Não é uma obra que fala, meu Deus, eu quero alimentar a minha alma com tamanha qualidade. Não, tá? Não é esse tipo de obra. É uma obra para falar, meu Deus, tô de ressaca, não quero ler nada. Esse é o livro para vocês, porque é uma narrativa mais rápida, mais dinâmica. Então, quem tá com dificuldade de focar na leitura, talvez seja um livro excelente para isso. Uma das coisas que eu mais gostei na construção da história é que não teve 5 homens jogados no colo da Clary de uma vez. Eles foram aos poucos. O primeiro livro, eu acho que ela conhece 3, mas nós conhecemos todos, seja nos prólogos, seja em
pontos de vista que ela não tá. A gente já tem uma noção de quem vão ser os 5. E isso é muito legal, porque no primeiro livro ela se conecta apenas a 2. Então dá um tempo a mais pra ela ir se encaixando em cada relacionamento. E não fica uma coisa rápida, uma coisa misturada. Imagina fazendo isso 5 vezes ao mesmo tempo. Imagina o surto que é. Foi uma decisão muito inteligente dar esse tempo. Dá tempo também pros leitores se acostumarem com cada um, porque são 5 nomes diferentes, são 5 descrições diferentes. Então foi bem inteligente. E aos poucos, no segundo livro já todo mundo é apresentado, mas eu acho que só no terceiro? Não, no terceiro tá todo mundo de bem já. Já tá todo mundo, uhul, somos felizes. O mistério em torno do que a mãe da Clary fez é bem interessante. Eu não posso falar se tá na cara ou não, porque como eu disse, eu li primeiro o spin-off. Então, enquanto eu li o spin-off, eu percebi que tinha uma personagem que era muito importante na trilogia, que ela não tava lá, e uma personagem que não devia estar lá, tava lá. E não era como tava pintada no primeiro livro. Então foi mais ou menos assim, tem coisa com essas duas. Parte do mistério, parte da surpresa, da revelação, não foi possível pra mim, porque eu já sabia, então eu não posso narrar se estava bem feito ou não, porque por burrice minha, isso foi tirado de mim. No geral, foi uma história interessante de acompanhar, mesmo eu sabendo quem era vilã, quem não era vilã. Foi interessante acompanhar, foi interessante ver as motivações. Um ponto negativo, assim, que eu acho é que chega um momento, assim, da história que macho carrega a Clary. A Clary, ela não é a pessoa poderosa que pintam ela. Ela é poderosa porque ela tá rodeada de pessoas poderosas. Então chega momentos da história em que, se ela dependesse só dela, ela não ia sair do lugar. Precisa ir um dos companheiros ir carregando ela. Eu senti que ela ficou muito dependente dos protagonistas, e isso é um ponto, assim, que eu não gosto. Gosto de ver mulheres fortes, mulheres que sabem o que fazer, e a Clary não tem muito isso. Temos várias cenas mais 18 aqui ao longo dos 3 livros, e eu não acredito que eu vou fazer essa crítica, mas eu acho que as autoras erraram na mão. Eu acho que elas focaram muito nessas cenas, nesse desenvolvimento da mais 18, do que no enredo, principalmente no primeiro livro. Eu tinha a sensação que para a história, vamos descrever uma pegação, vamos escrever outra pegação, a continuação da primeira pegação. Pronto, vamos dar seguimento para a história. Eu achei que a história ficou um pouco rasa, porque a autora quis focar mais na pegação do que na história. Então eu senti que poderia ter algumas páginas a mais, alguns capítulos a mais, para focar nessa história. Não tô falando para tirar a pegação, porque eu amo a pegação, tá? A pegação é ótima. Mas dá um foco maior na história. As cenas em si, elas não são muito descritivas. Elas são explícitas, mas elas são um pouco mais contidas. Já vi livros mais descritivos que esse. São cenas que a magia ajuda ali no negócio. É bem interessante. Aliás, eu não falei as palavras, mas ficou meio óbvio, né? Que é um harém reverso. Então vai ter pegação ao mesmo tempo. E aí entramos num ponto que eu não gosto. Que existem 2 personagens que têm uma química maravilhosa, que eles ficam flertando 2 livros, 3 livros contando com o spin-off. Dá a entender assim que eles vão brincar juntos, com a Clary assistindo. Dá a entender que isso aconteceu, mas não mostra. Você lotou o livro de pegação e não colocou essa. É injusto. Injusto. E por último, assim, falando sobre essas partes, queria falar uma coisa que pra mim não faz muito sentido, pra mim não é muito inteligente da história, e também são pensamentos que se contradizem. Porque tem um momento, assim, que um deles fala, que eu já não lembro mais, que feios são livres, que exploram toda a sua sexualidade. Só que ao mesmo tempo, se você beija uma pessoa do mesmo elemento que o seu, você fica presa a ela um mês como uma espécie de namoro. Você não consegue tocar outra pessoa. Achei que não faz sentido. Fiquei imaginando, assim, fez adolescentes falando, vou dar uma pitoquinha. E deu uma pitoquinha e tá presa a pessoa um mês. Não é legal. Não gostei. Achei estranho. Achei mais uma desculpa para as pessoas ficarem próximas a Clary. Porque não gostei. E agora vamos ao momento que eu temia, falar sobre os 6 personagens aqui que rondam a história. Existem mais personagens, mas honestamente eles não têm a mínima importância. Os secundários, assim, que tem, não compensa nem falar, porque eles não têm nenhuma importância. Para facilitar para vocês e para mim falar sobre 6 personagens, eu decidi dividir o desenvolvimento deles em 2 partes. O pessoal, que vai falar sobre seus problemas, sobre seus desenvolvimentos, sobre seu amadurecimento, e o casal, que foi como foi esse relacionamento com a Clary desenvolvido.
A única pessoa que não vai ter essa segunda é a Clary, porque eu vou falar delas mais 5 vezes, então não faz sentido falar tudo junto. Então, vamos lá. A Clary é mais do mesmo, gente. É assim, sabe aquela personagem que a gente já viu 300 mil vezes? A personagem que é normal, que de repente ela se vê com poderes, que ela é a mais poderosa, mas ao mesmo tempo ela não consegue controlar, e ao mesmo tempo ela tá cercada de uns boys muito gostosos. Essa é a Clary. Assim, a mais do mesmo. Ela não tem nenhuma característica que você fala, ai meu Deus, que legal. Ela é chata. Parando pra pensar, foi bom ela narrar pouco, porque seria bem chato só bastante dela. Porque o que tempera a história são os protagonistas, porque parece que as autoras elas se empenharam em criar características pros masculinos. Pra ela ficou sem nada. A única coisa que eu gosto bastante é como no início ela fica um pouco dividida, tipo, como assim? Eu tô sentindo prazer, eu tô sentindo atração por 2 pessoas ao mesmo tempo, porque no início ela só conhece 2, e eu não posso, não é legal, eu tô sendo injusta com ele, só que ao mesmo tempo ela abraça isso e vai pegação. Gostei muito disso, e agora vamos falar dos outros personagens. Eu separei por ordem de complicação. Começar pelos menos complicados até os mais complicados para facilitar a nossa vida. Então, o nosso primeiro personagem é um fofinho. Eu sei que ele é um brutamontes, mas assim, ele é um fofinho, que é o Sol. Ele é um Fei da Terra e ele tem muitos traumas, ele tem um medo profundo do Fei do espírito, porque algum deles, no dia que tudo aconteceu com a mãe da Clary, alguém machucou ele, machucou sua alma, e ele tem muito medo desses tipos de Fei. Ele tinha medo da Clary, mas isso foi aos poucos mudando. Esse medo vai ser abordado, vai ser explicado, acho que no 3º livro. E é um personagem, eu acho que é um dos mais bem trabalhados. Gosto de como ele lida com a falta de controle dele, como ele deixa que isso solte depois que ele confia na Clary. Eu acho isso bem legal. Romanticamente, a história não teve, assim, um super arco, uma super coisa. No início, realmente havia um medo da Clary, só que aos poucos, principalmente com comida, a Clary foi conquistando ele. Ele simplesmente abraçou o sentimento e deixou com que seus elementos brincassem e uhul, ele não relutou muito, não foi uma história tipo, oh meu Deus, não quero apaixonar por ela, porque eu acho que são 5 histórias, algumas vão ser mais interessantes que a outra, e o Sol foi bem, assim, instintivo, ele só sentiu e abraçou o que estava sentindo. O próximo personagem que eu vou falar é o Exos, ele é o príncipe herdeiro do Reino do Espírito, ele foi o personagem que beijou a Clary lá no início, que fez tudo tacar fogo, foi ele que contou as coisas erradas, que fez ela perder o controle, e uma das coisas interessantes aqui do Exos é que ele fugiu da responsabilidade de ser o rei do espírito, ele largou por mão para ser um guerreiro. Porém, em nenhum momento eu vi ele sendo um guerreiro. Eu vi ele, o primeiro livro inteiro, sempre de terno, sempre frequentando reunião. Cadê o guerreiro disso? Em nenhum momento explicou por que ele não queria ser um rei, porque ele realmente abriu mão de toda a responsabilidade de um povo para jogar no irmão mais novo. Isso nunca foi explicado. Só chegou no momento e falou, putz, cara, agora você é o rei. Acabou. Você não teve esse momento de vou abrir mão dos meus desejos pra ser rei. Não, só aconteceu. E agora a parte romântica. Eles começaram no pé esquerdo, como eu disse. Ele foi o responsável pela Clary perder o controle 2 vezes. Ela queimou o bar por causa disso. Ela surtou quando soube da verdade. Então eles tiveram um começo muito ruim. Só que aos poucos, o Exo, ele permitiu que ela visse um lado mais vulnerável dele. Ele foi gentil com ela. Isso abriu espaço para que sentimentos bons no peitinho da Clary surgisse, e o Exo, ele não lutou muito contra eles, ele só aceitou o que ele estava sentindo, porque fez ali, eu não falei antes, porque lerda, mas quem escolhe o companheiro é a magia, então você tem que ter meio que comparado, e o Exo é muito forte, então meio que ele sentia que ele nunca ia encontrar alguém próximo ao poder dele, e ele contou a Clary, então ele não luta contra isso. Assim, no momento assim, que eles se conhecem mais, que sai aquela primeira rixa, ele abraça e pegação, muita pegação, porque ele é um dos primeiros que se relaciona com ela, então ele tem mais tempo que muita gente, e então tem, no primeiro livro principalmente, tem muita pegação dos dois. O próximo personagem é o meu queridinho, porém problemático, Citus. Ele é o Fei do Fogo, e ele tem problemas com pais que nunca foi abortado, assim, não amadurece, não é tocado em nenhum trauma, ele começa e termina como a mesma pessoa. E sim, isso é uma crítica, tá?
O Tito, ele foi o segundo Fae que conheceu a Clary. Depois que ela surtou, geral, ele foi a pessoa que foi atrás dela por pedido do Exo. E, assim, foi um insta-love. Eles se interessaram à primeira vista. E da mesma forma que não teve, assim, muito desenvolvimento pro Exos, aqui também não teve, porque ele só abraçou e foi. E diferente da parte de personagem que eu considero isso como um defeito, porque afinal não amadureceu, não tocou traumas do personagem. Aqui eu gostei do romance dele ser sempre constante, porque o Titus é a rocha da Clary, é pra ele que ela corre sempre que ela tá com medo. Então eu gostei muito de isso ser uma constância, mas como não teria complicação no romance, eu acho que poderia ter usado esse tempo maior pra aprofundar nos problemas do Titus, porque é falado que ele tem problemas com o pai. Por quê? Não é nem falado que ele tem um irmão, porque no spin-off fala, olha, tem um irmão problemático também. Então faltou um pouquinho disso. O próximo personagem que eu quero falar pra vocês é o Vox, um Fae do ar. Ele é um dos personagens que eu acho que tem o arco pessoal mais interessante, porque ele tem problemas de controle, ele não aceita o poder que tem, ele tem problemas no passado que ele problematiza. O avô dele foi um rei que perdeu o controle e matou muita gente, então ele carrega esse peso, ele carrega essa vergonha. E tudo isso que eu tô falando nessa história é tocado, é desenvolvido, é mostrado. Então, por isso que eu acho que esse é um personagem que tem o melhor desenvolvimento pessoal da história, o que eu não posso falar do romântico. Inicialmente, ele aceita dar aulas para Claire, ele percebe que ele tem uma conexão, mas ele recusa a aceitar isso, ele foge de qualquer coisa relacionada a sentimentos com a Claire. Então tem um momento assim que ela fica desesperada, porque ela quer ele e ele não quer. E inicialmente eu falei, nossa, vai ser super legal a Clary tentando conquistar ele, criando artifícios pra ficar junto, vai ser super divertido, só que não. Aconteceu só, ele só abraçou o sentimento, ele ganhou um beijo e falou, olha, te amo, uhul, e abraçou o sentimento. Não gostei, sabe? Se você criou toda essa problemática, todo esse recuo, não é um beijo que vai consertar isso, né? Vamos desenvolver o casal, porque aqui não teve. Agora, por último, o personagem que eu queria tanto que fosse melhor desenvolvido, que é o Sirius. Ele é um Fae da água, mas ele também é Fae do espírito. É confuso, tá? Ele é o irmão do Exos, ele foi rei por muito tempo do reino do espírito, mas ele é também o príncipe herdeiro do reino da água. Ele tem uma história que não é super desenvolvida, mas fala sobre esses problemas dele ser o rei do espírito, ser o próximo rei da água e de como isso vai afetar ele. É bem leve, não aprofunda muito, mas já é tocado. O meu maior problema, o motivo dele estar por último, é a parte romântica. A história entre os dois é um hate to lover. Ele vai ser apresentado pela Claire no segundo livro, porém, como eu já disse antes, a gente já conhecia ele do primeiro. E ele é um babaca com ela. Ele critica tudo dela, chama ela de fraca. É um tremendo babaca com todos. Todo mundo quer matar ele, todo mundo não gosta. E um ponto importante também, o Sirius, lembra que eu falei? Tem também um trelelê com o Tito, que eu acho muito legal, porque os dois se odeiam, os dois têm uma tensão, fogo e água, combina super. Então a gente tem essa relação da Clary e do Sirius de briga, de... sabe, aquele que a gente tá acostumado, velho cão e gato. Não o que eu tava esperando, que teria aquele momento de abaixar a guarda, de se mostrar vulnerável, de permitir que eles se conhecessem intimamente, pra assim, o sentimento de ódio mudar pro amor. Não foi o que aconteceu. Algo acontece, o Sirius é obrigado a fazer algo que eu problematizaria. Se a Clary tivesse brigado com ele um pouco antes de aceitar, eu teria achado melhor. Mas assim, acontece uma coisa, eles fazem uma coisa que eu não vou falar pra vocês, e é amor, 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 uhul. Assim, eu sinto que a autora teve preguiça. Ela falou, meu Deus, eu já fiz 4, eu não tenho mais paciência. Vai assim mesmo, ninguém vai reclamar. Eu tô reclamando, porque não foi bom, foi preguiçoso. Eu tava super esperando que ia ser uma super reviravolta romântica, que ela ia aprender a gostar dele, mesmo odiando, mas não foi o que aconteceu, foi algo preguiçoso, algo que você fez, ó, apaixonado. Não gostei. E eu nem tô problematizando o que aconteceu ali, que ela perdeu a consciência, porque entendo, era isso ou morte. Mas a Clary não brigar com isso, ela só aceitar, eu achei muito estranho. E agora, assim, a conclusão da história. Essa não é uma série perfeita, eu acho que vocês perceberam ao longo dos pontos que eu tava falando. É uma série que eu coloco como 3 estrelas, mas eu acho que não importa. Ela tem os seus defeitos, ela tem algumas coisas que me irritam,
Mas no final, ela me trouxe uma experiência de leitura incrível. Eu li um momento que eu não queria ler, eu devorei essa história, foi uma coisa bem gostosa, e eu acho que no final é isso que importa, ter uma experiência de leitura gostosa e não ler um livro super incrível. E uma coisa interessante também é que essa trilogia, ela starta todo um universo. Eu sei que a Alexia Fox e a J.R. Thorne, elas têm outra série juntas, que é a da Rainha dos Vampiros, que alguns desses personagens são apresentados aqui. Eu sei que tem a J.R. Thorne, ainda não traduzido, tem uma dos Feios da Fortuna, que prevê o futuro. Eu vi que eles têm mais feio, mas eu não sei o nome. E também o Próximo Reinado, o spin-off, ele dá início a uma nova série, que é a Academia Interreinos, é isso? Que ainda não foi traduzido. Então esse é um mundo que starta vários outros e eu fiquei interessada, tá? Eu vou ler da Vampira e quando os outros forem lançados, se forem traduzidos, também vou ler. Agora, vamos falar sério. Se você tá em busca de uma série perfeita, uma série super bem construída, não é pra você. Você não vai gostar. Você vai odiar, você vai me bater por eu ter indicado esse livro. Agora, se você tá procurando uma série leve, uma série divertida, uma série que você quer ler, você quer sentar a bunda no sofá e ler por horas, Rainha dos Elementos é perfeito pra você e você talvez vá gostar. E é claro que se você se interessar por essas histórias, todos os links vão estar aqui na descrição. Se vocês se interessarem em comprar, por favor, usem. Preciso de uma compra. Se você gosta do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque eu tô sempre indicando livros incríveis, seja na qualidade ou na experiência de leitura. Compartilhe esse vídeo com um amigo que talvez goste dessa história, uma fantasia com boa pegação. Tem gente que adora, eu sou uma delas. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre falando sobre livros. Falei sobre esse lá. Quem acompanha já sabia que eu ia fazer um vídeo sobre. E também, é claro, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia. Todos os links que eu falei aqui vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!